Mas vamos falar também dessa goleada do Flamengo por 4-0. Léo Pereira, Pedro, Cebolinha e Varela, 4-0 para o Flamengo contra o Audax. Só o primeiro jogo, Vanderlei Nogueira. Mas dá para o torcedor ficar animado com aquilo que ele assistiu em Manaus? Boa tarde. Boa tarde para você, Pedro, para o Vampeta, para o Flávio, para vocês todos que estão nos acompanhando. Aqueles que acompanham o Bate Pronto ouviram, todos nós falamos que a expectativa era muito melhor em relação àquilo que o Flamengo apresentou na última temporada. E deve ser assim mesmo, deve se confirmar. O distinto público feliz da vida, a cada vez que o Flamengo tocava na bola, o público prestigiava, aplaudia, enfim, curtiu muito a presença do Flamengo lá, foi recepcionado pela torcida, teve carinho e mostra que realmente tem uma força junto a outras praças. O Flamengo é um time nacional, todo mundo sabe, e muita gente não concordou, não é? Com o jogo fora do Rio de Janeiro, um campeonato carioca disputado em outro estado. Não é? Mas é um momento diferente. Eu acho que um clube que tem esse interesse em tantas praças do Brasil, pode fazer jogos assim, eventualmente fora do seu quadrado. Eu acho que se isso fosse, e foi usado já em algum momento por algum clube de São Paulo, eu acho muito importante. É o momento mesmo de levar a sua camisa para outras praças. Não vi nada de anormal, achei muito legal e a vitória foi esperada, goleada. Tá ótimo, é bom. Começar com vitória é muito bom. Olha que eles tinham Dela Cruz, né? Que não estava no... não foi ainda... Já foi registrado, mas não conseguiu ser registrado a tempo para esse jogo. Mesmo que fosse, né, Pedro? Tem que estrear no Maracanã, né? Você paga 16 milhões de dólares no cara e vai provocar a estreia dele tão distante da sede, não é muito inteligente. Então, mesmo que tivesse, eu acho, ele não iria, o Flamengo não cometeria esse erro de marketing. Mas eu gostei muito da atuação do Flamengo ontem, jogando com vontade, com intensidade, mordendo na marcação. O Mauro César, que durante toda a temporada 23 sempre pontuou aqui no microfone da Jovem Pan, o Flamengo ativou o modo banana, tudo mais. Ontem não teve modo banana. Ontem o Flamengo jogou com muita vontade, torcedor elogiando aí essa atuação do Flamengo. A pergunta que fica é só a primeira partida do estadual. Será que o Flamengo vai conseguir repetir essa atuação contra adversários mais qualificados? Acho que essa é a grande pergunta, porque se conseguir, tem peças para isso. O Flamengo vem muito forte para a temporada 24 para brigar por todas as competições. Flávio Prado, muito boa tarde para você. O que falar dessa atuação do Flamengo? 4-0 para cima do Audax no primeiro jogo da temporada. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigo. Tudo que foi dito aqui, a festa, o recorde de renda, muita grana lá em Manaus, 6 milhões de trololó e tal. Bacana, bacana. Agora, como referência técnica, não tem muita coisa, né? Primeiro que é começo de temporada, segundo que é um adversário muito frágil e é um começo, um aquecimento, uma pré-temporadaça, né? Então, acho que com relação a isso foi tranquilo. Mas é legal, pelo menos você cria uma motivação para outros locais e outra, né? O Flamengo não foi só para jogar em Manaus e voltar, porque seria desgastante. Não, ele vai seguir, vai lá para os Estados Unidos, vai fazer jogos, vai aproveitar. Acho que é legal, você tem que faturar com a sua marca e o Flamengo é uma marca nacional. Então, aproveitar esse tipo de jogo que não tem grande importância, não faz muita diferença e levar a marca, porque quantas vezes essas pessoas que foram ontem no estádio vão ter a oportunidade de ver o Flamengo? Pouquíssimas. A maioria vê o Flamengo, é um sonho, é bacana. Tinha muita gente recebendo o time, foi uma recepção de gala. Quanto a isso, acho que vale a pena. Até eu acho que esses campeonatos regionais, que eu acho terríveis, né, absolutamente desnecessários, eles poderiam ser usados para isso, para você espalhar a sua marca, mostrar os seus jogadores, sabe, fazer aquilo que os times ingleses, que os times espanhóis fazem na Ásia, o jogar. É claro que o Flamengo vai expor a marca dele nos Estados Unidos para os latinos, mas não importa. É um público legal. Você vai ter uma condição de expandir a sua marca um pouquinho mais. Acho interessante, acho legal. Muito melhor do que jogar no Rio, lá nas cidades do lado, não tem menor sentido isso. Mas com relação à parte técnica especificamente, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Começo de temporada, um treinamento do time do Flamengo.
Flamengo que começou o jogo de ontem com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Daí, portanto, a escalação que o Flamengo iniciou a partida 4-0 para cima do Audax e Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas, algo que chamou a atenção mais uma vez. Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas desse Flamengo. Vanderlei Nogueira? Eu não considero. Essa é uma decisão definitiva do Tite. Já falei aqui. Eu acho que ele está começando como a coisa terminou, mas ele não vai morrer abraçado com equívocos. Se ele entender que está tudo correndo bem, sem os dois titulares, vai continuar assim. Se ele entender que a coisa precisa mudar e ele tem essas alternativas no banco, ele vai mudar. Eu acho que o Tite ele é um homem experiente, mas ele já está vacinado. Né? Insistir, ou morrer abraçado com algumas coisas que tem a oportunidade de mudar ou tentar melhorar, eu acho que é um equívoco. Ele não vai fazer isso. Se ele entender que está rodando o futebol do Flamengo numa boa, com essas duas alternativas, se precisar o Bruno Henrique está lá, poxa, que opção. Se precisar o Gabigol está lá, mais uma ótima opção. Ele vai utilizar. Agora, por qualquer preferência, nariz torcido, não gosta, não cumprimenta direito, sabe aquelas bobagens? Eu acho que ele não vai fazer isso. Então, para começar, tudo bem. Mas isso não significa só o início de uma temporada, tem muita coisa para rodar, muita coisa para participar. Eu só queria, Pedro, dizer que também os adversários que vão para fora do estado aproveitam. Se você perguntar para todos os jogadores do Audax, do Rio de Janeiro, se eles gostaram dessa pequena excursão, tenho certeza que eles vão dizer que gostaram. Chegou um dia antes, 2 dias antes do jogo. Então já está respondido. Para o jogador de Bangu, e outros, Boa Vista, por exemplo, entrar num avião, ir embora. Quando é que eles teriam essa oportunidade? Não participam da Série B, só jogam num quadrado. Tem a oportunidade de se deslocar para um ponto distante do país, enfim, é uma coisa diferente para eles. Então, até para eles. E quanto é que levou o Audax ontem? Em torno de umas 2 milhões de alcatra. 2 milhões. É percentual de renda que eles ganharam? Eu não sei como os provisores falou. Compraram o evento e... Não importa, mas quando é que... Jogando, quando o Audax receberia 2 milhões? Tá certo? Tá certo. Além de tudo... O Audax recebeu 2 milhões. Tá aí o integrante do grupo. Sim, você é seu Audax, né? Eu queria só um pedacinho de 100, mas não sobrou nada. Você tá falando, me falaram. falando com o representante do grupo. 2 milhões é uma bela bala mesmo. Então... Dá pra jogar em qualquer lugar. Isso. Perder vai do mesmo jeito. Agora você não queria que eu metesse o jogo lá e... Eu tô falando de coisa séria. Pera, aquilo que eu falei... Eu pego ele, professor. Aquilo que eu falei é coisa séria. Seríssimo. Você inventou. Isso aí não é nada. 2 amigos, você e Savoia me perseguindo. Você sabe qual é a importância? Você e o Savoia me perseguindo. Você sabe qual é a importância de Flamengo e Audax? É a mesma importância, é a mesma importância que Macalé e Vila Esperança. Onde nada. o Brasil todo nada, ontem pô. viu. Um sabugo de 4, mas o Brasil todo viu. Sabe, o pessoal não vê o 15 de Piracicaba, viu o Audax. Isso aí. Que é um time muito mais velho. Flamengo, Brasil né? todo tá Viu lá, viu lá. Viu o Laranjinha lá. O Brasil todo tá falando Todo mundo. 4-0. Norte, Nordeste, Mas Sudeste, 99% não sabe contra quem jogou. sabe o nome é Flamengo ganhou de 4-0. Do Audax, todo mundo agora, pô. E você sabe que eu gosto do Audax, né? O Brasil. Claro, pessoal. Foi um Mas o 4-0. cara não sabe, o cara fala Flamengo. Os caras que foram no estádio não sabiam com quem ia jogar. Foi um 4-0 merecidíssimo. Publicidade linda, o Brasil todo sabe que é o Audax. Ganhou de E quem? ainda botou uma moedinha no bolso pra a família Teixeira isso é bom. ficar feliz. Com Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas, não é? Vampeta, Flávio Prado. Gabigol entrou, perdeu o gol, né? É o Flamengo versão 24 do Tite. Dá pra imaginar esse Flamengo no restante da temporada sem o Gabigol e sem o Bruno Henrique no time titular? Eu acho que os dois. A temporada é muito longa, concordo com o professor Vanderlei. Mas a princípio, logo de cara, eu acho que o time titular vai ser o time que terminou 2023. Tanto que o Tite repete só com a entrada do Varela, né? O Varela entra no lugar do Mateuzinho, o Elis que ficava ali, né? Os dois jogando. E o Varela ganha a posição. A não ser que venha aí o Vina, né? Vai chegar reforços ainda, né? Para laterais. Mas a princípio, no ataque, eu acho que vai ser esse trio aí. Só se o Luiz Araújo começar a jogar mal e ramelar.
Ontem o Cebolinha está jogando muito. O Pedro meteu gol. O Pedro vai fazer gol. Ontem o Tite não tinha à disposição o De La Cruz, jogou com o Arrascaeta no meio. Quando tiver o De La Cruz, quem será que vai sair desse time aqui? Difícil, né? Mas vai ter que abrir espaço. Pode ser o Luiz Araújo ali. Tô pensando aqui, né? Porque meio de campo, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Também. Ele tá pensando, nessa hora ele tá pensando. Poxa, ainda bem, não é só o Pedro que tá pensando, eu também tô. O que eu vou fazer aí se tiver que mudar? Mas não é legal ele ter alternativas? Sim. E aí, você assim a pessoa, Pedro? O cara olha pro banco lá, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Se eu colocar esse cara, dificilmente vai ser melhor. Tá certo? Nem todo mundo tem. Pô, Raul Oliveira. Você olha, vê Raul Oliveira. Não, Baita repórter, hein? Baita repórter, hein? Tem pintando grande repórter aí. É verdade, é sangue, né? E os gols foram saindo rapidamente do jogo de ontem. O Flamengo jogando com muita intensidade. Agora, resta saber se o Flamengo vai conseguir repetir esse desempenho nos próximos jogos. Time que vai embarcar para os Estados Unidos, né, para completar uma outra parte dessa pré-temporada. Flávio Prado, tá aí, a gente falando desse Flamengo que começou o jogo sem Gabigol, sem Bruno Henrique e ainda tem o De La Cruz para chegar nesse time do Tite, Flávio. Pedro, eu compartilho muito da ideia de muitas pessoas que hoje qualquer time titular tem no mínimo 14, 15 jogadores, alguns falam tem 17. Eu fico na linha de 14, 15 titulares. Titular quer dizer o quê? Vai jogar mais de 40 jogos no ano. Seguramente Bruno Henrique e Gabigol vão jogar mais de 40 jogos no ano. Não dá para dizer que esses caras são reserva. Pode não começar a partida, eventualmente, mas acho que vão começar muitas partidas. Não dá para você imaginar, num calendário de 80 jogos, você ter apenas 11 titulares. Não existe aquela coisa de time que está ganhando o semestre, é coisa muito antiga, passada. Então, o Flamengo tem vários titulares. Vai depender muito da condição, do momento. Ele deu um pontapé inicial. Começou com o time que parou ano passado, mas vai mexer muito no time. Acho que vai. Então, Gabigol e Bruno Henrique vão ser titulares, sim. Mas, assim, vão revezar. Entra um jogo, não entra outro e tal. Eu vejo desse jeito. E acho também que as pessoas dizem, mas se fosse a final, seria como? Depende de quem é o finalista. Pode ter que ele entre com o Bruno Henrique, pode ser que ele entre com o Gabigol. Sinceramente, eu acho que o Tite terá 14, 15 titulares. Eu vejo exatamente dessa forma. Hoje nós temos alguns jogadores que são base das equipes. Você olha, por exemplo, o time do Guardiola. Então ele tem os 7, 8 jogadores que ele vai colocar sempre. Os outros 4 ele vai mudar bastante. E o Flamengo, como tem um número de atacantes muito grande, de bom nível, obviamente os 2 atacantes ficam momentaneamente fora do começo da partida. Mas não creio que serão sempre os 2, não. Acho que eles vão jogar muitos jogos e começar muitas partidas. Vamos ouvir o técnico Tite, a avaliação dele sobre essa vitória do Flamengo, goleada 4-0 para cima do Audax. O Tite fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Mais do que a vitória, a forma com que foi construída a vitória, que ela foi consistente. É uma equipe que ela teve a competitividade associada à qualidade técnica. As suas construções, a troca de passes, por vezes sem acelerar, com velocidade, com qualidade, para chegar no terço próximo à área do adversário, a bola entre linhas, para aí tu ter a conclusão. Então, um número de conclusões, de situações criativas que a equipe teve, se mantendo consistência, que foi significativo. Existe uma palavrinha mágica na vida da gente, que é confiança. E quando a gente tem confiança, todo o repertório que nós temos, a gente usa no momento exato. Quando nós trabalhamos, e toda a comissão técnica, é para proporcionar ao atleta essa condição. Quando a engrenagem funciona, e que às vezes tu erra, e que ela te sustenta, tu é fonte geradora de confiança. É dele e ela é da equipe. E hoje, o fato de ter e não ter um condicionamento físico igual, e o adversário surpreendeu porque veio marcando alto, trocou alguns atletas para serem mais móveis, para retirar a vantagem física, a imposição e o modelo para ficar com a bola, ela deu, sim, naquilo que é a superioridade técnica do Flamengo, a condição de vencer o jogo.